eu me vislumbrei muito quando eu cheguei no mundo do espiritismo. Sou médio desde que nasci, conheço disso desde 4 anos, minha mãe já fala das experiências, mas eu nunca tinha me sentido aceita, no meio, plenamente aceita. No meio... No meio da religião, eu já fui católica, evangélica, então eu sempre fui bem tratada, mas aquela pecinha não encaixava. Era um quebra-cabeça em que eu era a peça e a peça não encaixava em nada. Então, quando eu descubro a doutrina espírita, eu falei, pronto. É aqui. Estou na minha zona de conforto. Aqui, o que eu vi muitas vezes como loucura, como doença, como coisa ruim, do demônio, não, é vista de uma outra forma, com naturalidade. Então, eu vislumbrei um paraíso ali dentro da doutrina. Falei, agora aqui é o meu lugar. Se encontrou, Então, quando você começa os trabalhos, muita gente falando sobre a importância das cartas, muita gente dizendo que te ama, muita gente te abraçando, muita gente enchendo ali, né, você de carinho. Só que o ser humano, ele precisa, o orar e vigiar é a si mesmo, não é ao outro, né? Isso é bom dizer. Então, É bom o ser relembrar. humano precisa saber dos seus limites. Então, eu me lembro que nas primeiras psicografias, eu entrei parecendo um pavão. Ah, tipo, Não, pavão. eu recebo, eu tenho esse dom. Isso, o povo assim, Mayra, você é maravilhosa e tudo. É ótimo receber elogio. Agora você tem que saber como recebê-los. Como você está atuando diante disso. E aí eu me lembro que nisso eu sentei para fazer a psicografia, escrevi todas as cartas e eu tenho uma capacidade humana e material de escrever em média 5 a 6 cartas por cada sessão. Mayra, mas tem médico que escreve 30, 40. Que bom para ele. Pra ele. É muito bom, porque eu, na minha condição humana, eu começo a passar muito mal. Então, o meu limite é 5, 6. Mas passar mal o corpo... Fisicamente. Tudo desanda, eu começo a sentir calafrio, eu começo a sentir como se fosse uma queda na minha pressão, eu começo a ficar tonta, eu sinto muito, muito pesado isso. E aí a gente chegou nesse limite de 5 a 6. É claro que com o tempo de maturação, com o tempo de caminhada, de reforma íntima, eu possa conseguir escrever mais. Mas até esse momento o processo é esse. E aí, eu como estava cheia de mim, essa é a verdade, porque as pessoas dizem, mas médio erra, médio é ser humano, médio tem as experiências e precisa aprender. Nesse dia, eu resolvi que eu ia, não, eu vou apertar aqui, aí o mentor falava, eu falei, dá para fazer outra carta, eu quero fazer outra carta. E ele falava, você não consegue. Você precisa se preservar para uma próxima psicografia também. E aí, nessa insistência, ele deixou com que eu fizesse. Nesse dia, nós entregamos 8 cartas. Aí, ó. Mas eu passei muito mal. Eu passei mal no dia posterior e semanas seguidas. Foi um baque muito grande para o meu corpo, principalmente naquela época. Então, até o dia que ele sentou e falou, você, Mayra, não é nada. O Inácio Daniel. Sim, você não é nada. Você compreende que você é mera repetição do que os outros falam? Os espíritos falam para você e você repete o que os espíritos falam. Os autores das cartas, os autores das mensagens, aqueles que detêm são eles e não você. O espiritismo, os trabalhos mediúnicos, continua com ou sem você. Você é um dos muitos instrumentos. E foi aí que surgiu Daniel isso. dando uma lapada. Deu bem e passou a me dizer isso. Todas as vezes que eu vou até hoje, eu tenho um exercício quando eu vou a uma sessão, a um evento, a um encontro religioso. Eu faço um exercício. Vai ter muita gente vai estar lá te aplaudindo, muita gente vai estar lá e quer demonstrar amor para você, que isso é bom, porque o médium geralmente recebe muita crítica. Ele não é acostumado a receber muito amor. Eu não, eu tenho pessoas amigas que me dão muito amor. Então eu recebo aquele amor, mas eu recebo hoje em dia sabendo que eu nada sou, não me pertence aos espíritos. Ah, Mayra, eu já vi várias pessoas falar assim, Mayra, você salvou a minha vida. E eu falo para a pessoa, eu não. Quem salvou a sua vida foi você, seu ente querido e Deus. Eu sou aqui mero instrumento. Se a Mayra quebrar, virá outro. Tem muitos. Então, hoje é pé no chão, dentro da mediunidade, dentro da espiritualidade. Eu nada sou, enquanto... E você passa mal por quê, Mayra? Você sabe, já tentou... A energia é muito forte. Quando você faz as entrevistas com os espíritos e no outro dia também você vai lá fazer com eles, porque aí, por exemplo, eu entrevisto o Daniel. Daniel vai,
eu começo a perguntar para ele, Daniel, como foi sua vida? Eu faço várias perguntas. Daniel morreu, aí Daniel, faleceu, Daniel desencarnou. Aí você vai entrevistar o espírito do Daniel. Eu pergunto, como foi a sua vida? Me conta um pouco sobre você. Aí ele conta. Tudo que ele consegue lembrar, ele conta. Tem alguns que estão em grande estado de confusão. Aí é necessário um filtro maior, uma ajuda de um mentor, uma ajuda de outros espíritos que também são trabalhadores. Mas aí o Daniel começa a contar, a escrever, e aí eu pergunto para ele, você tem esposa, você tem filhos? Eu vou puxando a conversa como uma entrevista. E aí, quando eu vejo que ele está suficientemente lúcido nas informações para que a gente dê continuidade, eu peço permissão ao mentor. O mentor fala, esse tem permissão. É dado permissão para isso. E aí a gente continua. Aí eu pergunto para ele, bom, aí chega um certo momento da entrevista que eu faço com eles, que eu digo, bom, agora nós precisamos falar sobre o que realmente te trouxe até mim. Não foi nenhum espírito vem, Dani, para dar notícias de eu estou bem num campo de flores. Não, mas tem que ter um objetivo. Entendi. Às vezes o objetivo é desconhecido pelo outro público que escuta a carta, mas internamente é conhecido pela família. Uma mãe que está prestes a tentar o suicídio. Eu tive uma experiência muito forte, que foi numa psicografia, que essa mãe não estava inscrita. Veja só. São 1.000 vagas, 4, 5 mil pessoas querendo participar. Algumas pessoas vão sem estar inscritas para fazer a tentativa. Para fazer a tentativa de entrar. E geralmente o pessoal da Casa da Caridade é rígido em relação a isso por conta da justiça das pessoas que se inscreveram, né? Que foram à fila. Os 1.000 da frente têm prioridade, né? Quem chegou primeiro tem prioridade. E aí, então, eles têm esse critério de organização muito firme. Mas um dia, tinha uma mãe tão desesperada, que a pessoa que cuida da portaria deixou que essa mãe entrasse. Porque a mãe estava desesperada, né? Foi desesperada, estava ela com umas sobrinhas e muito desesperada. E a Lurdinha, que é a responsável ali por fazer, né, a listagem para entrar, ela disse, eu não consigo lidar. E aí ela entrou. Quando ela entrou, eu acabei de sentar na mesa mediúnica para fazer a psicografia, o mentor disse, entrou mãe tal, que não estava previsto, não foi feita entrevista com o espírito, você levanta que nós vamos fazer a entrevista. Isso eu estava sentada para começar. Aí eu saio, levanto, vou até uma sala de aula, porque a gente sempre faz numa escola, começo a fazer a entrevista desse menino, e aí vou lá e escrevo a carta, mas eu não compreendia, porque as regras são muito firmes, mas nesse dia eles foram maleáveis em tudo. O processo do meu trabalho se modificou completamente. Os espíritos, né? Os mentores. Então, eu achei bem interessante, porque eles são muito rígidos na regra. E aí, eu fiz a entrevista, entreguei a carta e essa mãe chorou muito, muito. A carta muito bonita. O filho, um menino lindíssimo, assim, um médico lindíssimo. Era jovem? Era muito jovem, 28 anos, Nossa. 29, e desencarnou de um acidente. Então, assim, foi uma carta extremamente bela, mas com conteúdo muito difícil, por assim se falar. E aí, depois que a gente entrega a carta, eu falo com a família, eu recebo a família ali perto e falo os segredos ou coisas que eu não coloquei na carta e que eu preciso falar com a família. Por quê? Existem algumas coisas que a gente não pode colocar na carta, porque a carta ela tem justamente isso, carta consoladora. As pessoas vão pegar aquela carta depois, vão reler, né? Vão vivenciar aquele momento tão bonito. Então, imagine se eu colocasse tudo aquilo na carta. De repente, a carta passava do intuito dela de consolo, de força, para um certo rancor. Porque, por exemplo... pesado. De rancor. Tá. Tem pedidos de perdão, tem pessoas que desencarnam e aí querem dizer, por exemplo, olha, eu sei que houve uma traição, eu sei que houve alguma coisa, mas eu perdoo e eu quero que você saiba disso. E não é para constranger a outra pessoa, é para dar uma liberação de culpa. Então, isso não faz sentido que na carta esteja, para que essa pessoa, quando leve para a família, ter que ler isso ou ter que... É constrangedor, muito, né? E as cartas não são para isso, as cartas têm outros propósitos. E aí eu, então, passei os outros recados para essa mãe. Que eram recados mais pesados. Mais pesado. E entreguei a carta e ela disse assim, ela me abraçou, ela chorava muito, muito. Ela abriu a bolsa e falou, eu estava aqui com um veneno, porque hoje eu ia
me matar. Tava ela e 2 sobrinhas e o pessoal que entrega as cartas, os voluntários ali. E eu fiquei muito em choque. Daí eu só abraço ela, muito, muito, muito. Abraço ela e falo, ainda bem, então. Ainda bem que você veio, ainda bem que a espiritualidade é sábia, ainda bem tudo isso. Ela mostrou o veneno pra você? Mostrou. Assim, Tava um determinada. potezinho, sabe? Um potezinho, parecia aqueles bolinhas que antigamente botavam em bolo, Ah, bem deve antigo. ser chumbinho, essas coisas. Eu não sabia definir o que era, mas ela mostra. É um veneno. E eu fiquei assim, chocada e ao mesmo tempo grata. Grata por essa liberação, grata porque se aquela mãe encontrou naquela comunicação um motivo para seguir, eu também cumpri o meu papel. E hoje, vez ou hora, ela vai nos visitar na Casa da Caridade, ela continua caminhando, em que pese ter dias bons e dias ruins, ela claro. continua seguindo, né? Ela continua seguindo. Teve uma outra carta também de um menino que era cineasta, Cassinho. E Cassinho também desencarnou. Cassinho. Aí a gente chama Cassinho. Desencarnou de idade material nova. E ele usava muito as artes, os filmes, as coisas que ele produzia para trazer uma mensagem para as pessoas. Então, era mensagem de pessoas que passavam por dificuldades em lugares pobres. Ele trazia isso nos filmes. E, de um tempo, ele começou a ficar desiludido com a produção, desiludido com as coisas. Ele também enfrentava uma doença psicológica que a gente precisa levar em consideração. Então, foi um menino de uma vida inteiramente bondosa, caridosa. Um menino que escreveu uma história muito bonita, mas num momento de desespero, ele acabou cometendo um ato contra ele mesmo. E a família em choque, uma família muito unida, uma família muito presente, pai e mãe muito amorosos, sabe? Pais fantásticos. Então, assim, a gente precisa também conversar sobre isso, a compreensão das doenças psicológicas. Claro. Que muitas vezes não tem nada a ver com o espiritual, são doenças. Doenças precisam ser tratadas na área médica terrena. Na ciência, né? Na ciência. Então, assim, quando eu escrevi a carta dele, foi uma carta que eu confesso para você que me balançou muito, entre escrever e querer chorar, porque eu também não posso chorar, mas você fica ali, porque é a história de alguém que escreveu lindamente a sua vida, a sua história de vida. E aí, num ato falho que ele tem, ele passa a ser conhecido pelo aquele ato falho e se apaga toda uma história criada. Isso é um ensinamento muito grande que eu tiro dessa carta. Por quê? Muitas vezes você faz a vida inteira, você produz a vida inteira, você procura andar correto uma vida inteira e um único erro seu, as pessoas te transformam naquele erro. Então, a carta dele foi maravilhosa. E eu me lembro que a mãezinha dele chegou, ela gostava de fazer cerâmica, ele falou isso. Ela era artesã, então ela fazia cerâmicas lindíssimas. E ela chegou com um pai, e era no dia do amor, se eu não me engano, era o dia do amor. Ou o dia das mães, era um desses eventos. Ela sentou lá atrás, tinha 600 pessoas, e eu não estava programada para fazer psicografia. Não estava, eu não ia fazer psicografia naquele dia. Mas por conta da chegada deles, autorizaram a psicografia, eu fiz dela e de outros. Mas aí quando eu li a carta dele, que eu entreguei a carta para ele, quando ela veio conversar comigo, eu falei, eu quero uma cerâmica. Você falou para ela? Aí ela disse, não, mas eu parei de fazer a cerâmica desde que Cassinho morreu. Eu falei, pois agora eu quero uma cerâmica. O problema você pode fazer. E eu quero uma cerâmica linda, igual ele falou para mim. Quero uma cerâmica de tom azul, eu quero uma cerâmica. E aí ela sorriu, me abraçou, e ela deu o depoimento dela, ela dizendo que ela já tinha ido até no Vaticano. Ela estava procurando uma coisa que segurasse ela, que mostrasse para ela, né, a continuidade da vida. E ela disse assim, vai ser o último lugar que eu vou procurar, vai ser aqui, quando ela entrou. E aí nesse dia sai a carta. E depois eles vão me visitar sempre, eles vão nos eventos. Eu encontrei ela em Tupaciguara. O casal lindíssimo, fantástico, uma outra energia, sabe? Outras pessoas ali. Do que foi aquele dia, né? Sim. Uma energia transformada, né? Veja, terão dias de muita saudade, dias ruins, sim, terão. Faz parte do processo humano a gente reconhecer nossos sentimentos. Mas terão muitos outros dias em que a dor se transformou em amor tranquilo, em saudade. A certeza do reencontro, a certeza de que ele permanece vivo, deu luz àquela família e àquela casa.
Então, é esse o processo das cartas. Depois que eu entrevisto, eu vou para a psicografia, aí eu boto uma limitação, o filtro do médium. O médium interfere, Mayra? Interfere, todo médium interfere. Não tem como você escrever tudo que o espírito quer falar. Ah, então você passa ali por uma... Filtro. Um filtro mesmo, quase uma edição da carta no sentido de isso aqui eu vou falar, porque isso aqui não pode estar na carta. Ou Tipo então, assim. olha, a gente não combinou isso que você está querendo falar. Na entrevista, você não me trouxe esse fato. Esse fato é novo. Esse fato é necessário. Esse fato vai trazer consolo, vai trazer amor. Esse fato vai trazer algo bom para a família. Ah, se ele falar, não, eu vou falar, aí ok, a gente também não pode barrar. Entendi. Mas a gente traz uma conversa amorosa para que ele também possa entender o significado das palavras. Mas no início, muitos anos, deixa eu ver, talvez 10 anos, não sei ao certo, eu não fazia filtro algum. E escrevendo. Eu ia escrevendo. Na minha imaturidade, eu ia escrevendo, por mais que o mentor falasse, olha, sabe, sempre ensinando, sempre, e eu numa desobediência sem tamanho, e escrevendo. Aí ele entendia, eu entendo hoje que era desobediência, mas graças a Deus, eles são amorosos, entendia como uma imaturidade, que não era a propósito, por maldade, mas era algo que eu achava que ia ajudar muito Entendi. a família. Não, tipo, desobediência que você fala sua do médico, sua com o seu do médico mentor. para com o mentor, né? Não, é o mentor falando, Mayra, Não, calma. olha, E vê você, isso. deixa que eu faço. Não exatamente assim, porque, né? É que eu Porque sou formiga meio... sabe a folha que corta, né? entendi. Mas eu dizia, irmão, ele precisava. Ou então, eu não falava, mas eu continuava escrevendo. Na hora da leitura, eu lia a carta sem um filtro. Eu me lembro que teve um fato que foi engraçado, porque foi uma carta de um homem, um senhor, para a viúva que estava encarnada lá, e a viúva já tinha ali seus 79, 80, estava por ali. E aí foi onde eu conheci a música A Namorada Que Eu Sonhei, do Newton, né? Que fala assim, no dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados. Já ouviu falar? Não conheço a música, mas... Por quê, Mayra? Por quê? O que foi? Receba as flores que te dou, não Essa sabe? sim. É a mesma. Receba as flores que te dou, Em que te cada dei. flor um beijo meu. Acho que eu já ouvi, mas É eu não essa. eu sou mais... Não, não é possível que você Você não não conhece. conhece. Rapaz, meu gosto musical é muito antigo. É, Muito Mayra. antigo. É de Diana, oh meu amado. Tem uma Newton. pergunta aqui na minha cabeça assim, seu gosto antigo, você acredita em reencarnação? Meu gosto é muito antigo. Então, ele veio citando esta música, que ele, em certo ponto da música, ele diz assim, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei. Então, ele vem citando, ele começa a carta citando a música e eu, apaixonada por aquela carta, adorei essa porque aquele música. senhor com grande amor. De repente, ele disse, lembra-se do dia dos namorados. Quando ele cita a música, que é a namorada que eu sonhei, que fala que no dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados. Lembra-se que nesse dia nós fomos, aí ele cita o lugar, e você estava com aquelas vestes de baixo, as vestes íntimas, íntimas. pretas. E E eu escrevendo, de repente eu parei e falei, mas... Aí eu olhei para o meu mentor, falei, e agora? Aí ele disse, e agora? Até agora você não prestou atenção no que eu falei. E agora? Pergunto eu, já que você sabe mais, Eu e devolvo agora? a pergunta, o mentor, pra Que você. Né? E agora? O que você vai fazer? Aí, né, a gente dá uma filtrada, uma falada ali. Não, mas eu não falei isso, eu quero falar isso. E aí eu coloquei. Eu coloquei. Mas ele insistiu. Ele falou, você tava com uma roupa de baixo assim, Sim, ele foi entrando na preta. intimidade, Foi, né? e eu coloquei porque eu me vi ali numa situação em que eu não fiz o papel que eu deveria ter feito. Então ali não tinha outro jeito. Coloquei. E assim, ela foi lá, nossa, foi mesmo. E foi tentar me contar também. Depois ela foi tentar me contar. Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não entrar em detalhes, senhora. Tá tudo tranquilo e tal, mas uma história de amor muito bela. Aí ali a carta, todo mundo riu quando eu falei, assim, e ela também, ela bateu palma, ela pegou uma flor que ela tinha, ela levou e ela fez isso. E aí depois eu fui pensar o intuito da carta. Veja, como é belo quando você encontra a pessoa que você quer para a eternidade. Nós não escolhemos namoro, casamento, amigos, pro agora. Exato.
Quando você fala assim, olha, eu vou escolher, eu quero um namorado. Não, mas você quer uma pessoa para sua eternidade. Tenha cuidado com o que você busca, porque essa pessoa é para sua eternidade. É com quem você vai trocar fluidos corporais e fluidos materiais. Então, assim, naquela carta eu vi como o amor pode ser vivido de forma plena nos dois mundos.